que ela olha para o servo do profeta e disse: vai bem. Se o Senhor, se algum dos irmãos perguntasse para você: vai bem com você? Está tudo bem com a tua esposa? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com os teus filhos? Está tudo bem com a tua família, com o teu casamento, com o teu trabalho? Qual seria a sua resposta nessa noite? Às vezes nós não conseguimos honrar o Senhor com os nossos lábios mediante um momento de infortúnio. E às vezes nós começamos a dizer: não está legal, a casa não está legal, o trabalho não está legal, o relacionamento não está legal, o marido não está bem, o filho não está bem. E começamos a abrir nossa vida como se fosse uma mala de mascate. Para nós que temos mais de 40 anos aí, sabe o que é mascate? É aquelas pessoas que vendiam de porta em porta. Naquela época não tinha esses aplicativos, não tinha esse tipo de trabalho que hoje tem para nos oferecer comodidade em nossos lares. As pessoas batiam a palma numa porta de casa, pessoas que vendiam roupas, vendiam utensílios para as casas, e ali em posse de algumas bolsas ou sacolas, dava um bom dia para a senhora da casa ou para a pessoa que atendia e falava: olha, eu estou vendendo aqui um enxoval, estou vendendo roupas íntimas e eu vendo para você pagar daqui a 40 dias, daqui a um mês. Era aquela época que tinha carneiretinha, né, irmão? Lembra disso? E muitas vezes a gente recebia na sala da nossa casa, às vezes até no portão ou no quintal. E quando chegava ali no quintal ou na sala, esse mascate, essa pessoa abria aquelas bolsas, irmão, e colocava tudo à mostra, tudo à disposição. Colocava tudo de uma forma que nós pudéssemos contemplar toda a sua mercadoria. E ali éramos feita a proposta, e muitas das vezes pessoas como minha mãe se duvidavam, porque a minha mãe comprava até folha de chuchu e falasse para ela que ia pagar depois. E a gente comprávamos. Os vendedores daquela época, não sei se a necessidade era tão grande que as pessoas não se importavam. Ficavam até horas dentro de uma casa, mas não ficava um item sequer daquelas mercadorias sem que seu cliente pudesse contemplar. Pastor, por que você está falando disso? O senhor não vai lembrar disso agora. E tem pessoas que a vida dela está igual essa mala dos mascates. Se você perguntar para ela como que vai a tua família, Senhor, a pessoa começa a abrir a sua intimidade, que às vezes é necessário contar para o profeta, para Deus, mas eu estou dizendo isso para qualquer um. E ela começa a relatar desde a hora que ela acordou de manhã, desde antes de tomar o café. Ela começa a narrar toda a sua vida. Se não bastasse, volta alguns anos no passado e começa a relatar alguns momentos de sofrimento da sua vida. E começa a falar, quando pensa que acabou, você fala: agora eu vou embora, vou dar parte do Senhor por mão e vou embora. Aí ele começa a contar como que está no trabalho. E as palavras pregadas aqui nesses últimos dias mostrou que o Senhor tem um pouco de tudo. O Leonino pregou ainda a semana passada e disse que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Uma Cássia veio aqui e trouxe uma mensagem onde o salmista dizia: por que te perturba dentro de mim a minha alma? E ele tinha necessidade do Senhor, assim como a corça tem necessidade da água. O evangelista vem aqui para fechar a semana e fala que no princípio o Senhor era o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. Esse verbo se fez carne e mostrou que nada daquilo que existe seria sem ter existido ele. Olha que coisa. Mostra que desde o início Deus é o comando de todas as coisas. E mostra ainda mais a Bíblia, relata no livro de Hebreus, que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, e será eternamente. É nisso que nós temos que acreditar no momento de dificuldade. Essa mulher, irmão, da cidade de Sunem, a mulher é uma sunamita, diz a Bíblia no versículo
certa feita, quando ele vem de novo àquela cidade, a mulher fala: teu esposo. Eu vejo que esse homem que vem é um santo homem de Deus. O testemunho de Eliseu mostrou quem ele era. Porque não era a primeira vez que a mulher estava vendo Eliseu, ela já tinha o recebido em sua casa. A mulher então decide falar com o teu marido e fala: bem, minha mulher tem um jeitinho para falar com o homem. Vamos fazer aqui um quartinho ali perto do muro ali. Nós colocamos uma cama, colocamos ali uma mesa, um candeeiro. E quando o profeta vir para a cidade, ele vai ficar ali, ele tem um lugar para pousar. E assim aconteceu, irmãos. Eliseu, por mais uma vez, chega em Sunem. Ele é recebido na casa desse casal, dessa mulher que argumentou ao marido que era necessário que se fizesse um lugar para que houvesse descanso para o profeta. O profeta ficou muito agradecido, porque talvez já havia passado em vários lugares e ele não tinha tido tanto carinho como aquela mulher ou aquele casal teve com ele. E ele estando no quarto, ele fala para o moço, para o seu discípulo, para o companheiro Geazi: vai lá e vê com essa mulher o que ela precisa. Se for necessário, eu vou até o rei, eu vou até o comandante do exército e vou, glória a Deus, diante das autoridades. E Geazi vai chamar essa mulher e ele vai falar: não, eu tenho de tudo, eu sirvo bem, eu vivo bem no meio do meu povo. Mas o profeta sentia a necessidade de recompensar aquela mulher, de mostrar a sua gratidão. E quando o discípulo chega e narra a Eliseu que a mulher já tinha de tudo, que ela vivia bem no meio do povo, e nem precisava dessa intercessão de Eliseu. E Geazi faz uma observação: eu percebi que eles não têm filho. E agora a mulher chega diante do profeta e já sabia que ela não tinha filho. Já eram pessoas avançadas em idade, uma idade avançada. E o profeta, na autoridade do Senhor, diz para essa mulher: no tempo de uma vida, ou seja, o ano que vem você vai estar segurando nos seus braços um filho. A mulher ficou espantada e disse: não falei isso à tua serva, mas assim como ele liberou a palavra, assim como foi a profecia de Eliseu, depois do tempo de uma gestação, nasceu esse filho. Vocês vão entender o porquê que essa mulher respondeu que ela estava bem, que o filho estava bem, mãe estava bem. Imagina um casal hoje. Eu tenho muitas pessoas que, embora somos um número pequeno, tem pessoas na congregação que já tinham um relacionamento, já tinham uma vida estável, já tinham assumido o compromisso de casamento, e por várias vezes havia tentado, dar um prosseguimento à família, mas não conseguia, conceber um filho. Já aconteceu com pessoas aqui. E nós sabemos que o casal, ele tem a liberdade de fazer muitas das coisas. Mas chega a determinado momento da vida de um casal que a mulher, às vezes o homem, mais a mulher, ela tem necessidade de ter uma criança para segurar em seus braços, para poder amamentar. O homem também, quando a mulher está grávida, são poucos, a gente pedimos hoje porque aprendemos. Eu quero que venha com saúde, mas a gente, principalmente eu, quando não tinha o conhecimento, e imaginei que as pessoas com quem eu convivi, que estavam no período de gestação, eu pedia que viesse um hominho. Eu quero um companheiro. Talvez a Bíblia mostra certamente que o profeta revelou, através de Geazi, ou Geazi revelou ao profeta, que por mais que ela falou que tudo estava legal, que ela vivia bem no meio do povo, que não precisava de intercessão junto ao rei, nem ao comandante do exército,
um filho. E a pessoa que havia reconhecido esse homem como um homem santo, um homem separado, um homem de Deus, ela fala, poxa, mas não seria possível, não fala assim, mas está certo. E no tempo determinado aconteceu que o filho nasceu. O que a Bíblia mostra para a gente, que aquilo que para eles era um sonho, agora se torna realidade, irmão. Nasceu um filho. Imagina essa mulher com a idade avançada, esse homem, quanto carinho, quanta dedicação dá a essa criança. E quando a diaconisa Cássia falou a respeito que para tudo existe um tempo determinado, os projetos de Deus na minha vida e na sua vida só vai acontecer no tempo determinado por Deus. E essa criança nasce, passa-se os anos e o profeta continua indo e vindo disso, né? Até que chega um belo dia, o menino decide ir até onde o pai estava trabalhando. E no momento que ele está perto do pai, ele começa a se queixar que está com grande dor de cabeça. E o pai então manda que leve o menino de volta para casa e fique com a sua mãe. A Bíblia diz que Pró e a mãe tem essa criança no colo, e ali por volta do meio-dia essa criança vem a falecer. Pastor, que triste isso, é triste. O projeto, o sonho, a necessidade de algo, né, ou de um acontecimento na vida de um casal para que houvesse mais alegria no lar. O sonho daquela família havia se acabado. A Bíblia diz que essa mulher pega essa criança, vai até o quarto onde ela recebia o profeta, ou seja, no quarto do profeta. Coloca a criança no leito onde o profeta dormia. Fecha a porta do quarto. Esse fechar da porta, irmão, é tremendo na minha família. Ela pede então ao seu marido que prepare um servo e também que o servo viesse a preparar uma montaria ou um jumento para que ela pudesse ir até o profeta que estava no Monte Carmelo, como foi lido aqui. E o marido questiona essa mulher: mas você vai até o profeta? O marido está trabalhando. O marido não sabe que o filho ainda já se encontrava morto. Só que ele pergunta para a mulher: você vai atrás do profeta? Hoje não é nem dia de culto. Porque eles cultuavam o Senhor no sábado, nas festas de lua nova. Não é dia de culto, não é noite de lua nova, não é nada. Você vai atrás do profeta? Ela falou: não, está tranquilo, vai bem. Ela não trouxe essa preocupação ao marido, ou ela não narrou o fato de seu filho, que havia sido levado para sua casa, agora se encontrava morto lá no quarto do profeta. Porque quando ela fechou a porta, ali também estava dentro daquele quarto uma esperança. E o Senhor mostra claramente para mim e para você que quando estamos com grande necessidade de coisas, de algo, quando nós precisamos que algumas coisas em nossas vidas sejam resolvidas, e que nós não temos força, não temos argumento, e não temos poder para resolver, nós temos que entrar em nossa casa, como diz em Mateus 6, e fechar a porta do nosso quarto. E ali abrir o nosso coração, porque ali nasce mais uma vez a esperança. Às vezes não é abrindo a boca, não é falando para tudo e para todos que as coisas vão se resolver. E essa mulher fala para o servo: nós vamos para o Monte Carmelo e você só vai parar se eu autorizar. E a leitura que eu fiz aqui nessa noite diz que quando ela está chegando no Monte Carmelo, de longe o profeta avista a mulher e diz para Geazi: vai de encontro a essa mulher. E pergunta para ela como que ela está
está o marido dela e como está o filho dela. Foi a leitura que eu fiz aqui nessa noite. E quando Geazi, a mandado do seu senhor, pergunta para a mulher: vai bem contigo, com teu marido e teu filho, como está? Ela responde: está tudo bem. Como que pode isso, igreja? Que mulher desnaturada, né? O filho morto. E ela fala que está bem. De maneira nenhuma essa mulher estava bem. Mas com seus lábios ela não confessou aquele momento que aparentemente seria uma derrota na vida do casal. Um momento de frustração para qualquer um de nós. E ela se lança aos pés do profeta. Eliseu tenta impedir essa mulher. Geazi tenta impedir essa mulher de chegar até o profeta. E o profeta pede para Geazi deixar ela quieta. Porque falou: olha, essa mulher está muito angustiada, está muito amargurada. E o Senhor não me mostrou nada. Existe situação na tua vida e na minha vida que o Senhor não vai revelar nem para o profeta. Existem situações que o Senhor vai permitir na minha e na tua vida, que é para você ter um tete a tete com Deus. E o texto sagrado não mostra que a mulher explica para Eliseu como que estava o menino e aonde estava o menino. Ela só diz para o profeta: por que você fez isso com a tua serva? Porque meu filho agora está morto. Mas não falou que estava no quarto, não falou nada. Eliseu agora entendeu o que essa mulher estava vivendo. Isso é uma inferência, ou eu posso conjecturar aqui nessa noite. Como homem de Deus, eu creio que ele viu algo especial naquela mulher. Poxa, a mulher com o filho morto, o marido ainda nem sabe que o filho morreu, ela veio de tão longe aqui e fala que está bem. Chama o meu servo e fala: olha, está aqui o meu bordão, está aqui o meu cajado, segue viagem até lá na casa da sunamita. O menino se encontra no quarto. Você chega lá, você coloca sobre ele o meu bordão, que nós estamos indo a caminho de viagem. Não pare para cumprimentar e para conversar com ninguém. Geazi, ouvindo as instruções do meu Senhor, ele faz o que foi dito a eles. Geazi chega até o quarto, ele faz todo o ritual que o profeta ordenou que fizesse, e nada aconteceu, irmãos. E agora Geazi vem de encontro ao profeta e fala: olha, o menino não responde, ele está morto mesmo, ele não acordou. Quando o profeta chega na casa, ele vai até o quarto, abre a porta, logicamente, para entrar, a porta estava fechada. E ele não deixou a porta aberta. Mais uma vez, ele fechou a porta. Ele, Deus e o menino dentro do quarto. Ele orou ao Senhor. Ele intercedeu por aquela família, por aquela mulher. É possível que ele tenha dito tudo aquilo que ele viu acontecer ao tempo que ele conhecia aquela família. A Bíblia diz que ele deita sobre o menino, coloca a sua boca junto à boca do menino, os seus olhos junto aos olhos, as mãos pegando a mão desse menino. E o corpo dessa criança começa a aquecer. Ele levanta, começa a andar no quarto de um lado para o outro, falando com Deus. E novamente ele deita sobre o menino. Até que o fôlego de vida vem sobre o menino e ele começa a espirrar. Ele chama a mulher ao quarto, entrega para essa mulher o seu filho, agora ressuscitado. Aquele sonho, aquele projeto que havia se perdido, que havia morrido, aquela tristeza que tomou conta daquela família, agora vira alegria, irmão. O Senhor dá algo para mim e para você, não é para que